Vamos pro quadro Mito ou Verdade? Vamos, Duda. Bota na tela aí, ó. Criança precisa ter limite. Mito. É mesmo? Mito. Caramba, mano. Porque sabe qual que é o problema disso? E isso é chocante, né? Eu sei que isso choca muito, mas o problema está na origem do limite, né? Então, o limite, ele vem dessa história da criança, onde ela era totalmente desrespeitada. Então, se nós já tivemos uma educação lá, nascemos em 80 alguma coisa, né? Se nós já tivemos uma educação que é um pouco mais amorosa, um pouco... O que teve lá por trás dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, e muito para frente, que você pega lá, para você ter uma ideia, a palavra infância, ela nasceu na Revolução Francesa, né, assim. Então, até antes não existia diferenciação entre adultos e crianças. Caramba. As crianças eram vistas como mini adultos, então elas apanhavam, elas trabalhavam como um mini adulto trabalhar mesmo, né, e mesmo depois, com a Revolução Industrial, essa criança continua trabalhando. Então, o que acontece? A gente tem um conceito cultural, a palavra limite, ela traz tudo isso, esse conceito de obediência, que a criança deve obediência, que a criança, ela precisa de controle, que ela precisa apanhar. Então, a palavra limite, tá tudo isso em cima da coerção. Então, essa é a minha problemática em relação à palavra limite. Quem tem limite é município, não é criança, né? Então, e eu sei que isso, assim, traz um monte de críticas, mas as críticas, elas vêm das pessoas que acreditam na educação coercitiva. Mas aí, por exemplo, filhos obedientes. Filhos obedientes são filhos que aprenderam a respeitar os limites. Existe obediência quando não se tem nem limite? Porque eu penso assim, um filho obediente é aquilo que fala, filho, não faça isso. Se eu não coloco esse limite, como é que eu vou saber se o moleque é obediente ou não, se não tem regra nenhuma, sabe? O limite tem a ver com criação de regras também? Eu acho que a gente tem um problema também, Duda, assim, na palavra obediência, né? Também, porque assim, a obediência, a gente fica pensando assim, será que a gente quer um filho obediente, né? Você quer uma filha obediente que se alguém fizer algo para ela e ela que viole o corpo dela em algum sentido sexual, por exemplo? Você quer uma filha obediente que obedeça a esse adulto e que não fale nada, que seja um professor, uma professora, e ela não fale nada para você? Você quer um filho obediente que, diante de uma situação inadequada, ele obedeça a situação? Então, assim, a obediência, ela entra nesse campo também muito problemático, que ele também traz esse peso cultural. Então, uma criança obediente nem sempre é uma criança saudável. Então, a criança, ela precisa também desobedecer. A criança, ela precisa questionar as regras, ela precisa, e a criança, principalmente a criança pequena, ela vem com esse chip, né? Ela é uma criança que ela não aceita, ela precisa não aceitar. Por quê? Porque se você colocar uma criança sentada aqui e falar assim, não, seja obediente, você vai ficar sentada aqui durante 1 hora que a gente faz esse programa. Você concorda comigo que essa criança vai deixar 1 hora onde ela tem os 6 primeiros anos de vida, onde ela precisa aprender a ler, a identificar o nome das pessoas, a fazer identificação de emoções, ela precisa... 2 horas é muito para um cérebro que tá... Então, ela precisa fazer essa contravenção, né? Ela precisa... Então, assim, eu entendo quando você me diz, assim, de como que a gente vai ensinar, então, a criança a fazer as coisas corretas, né? As coisas corretas, como não roubar, como não mentir, como não fazer mal para outra pessoa, né? Não bater. Não bater, né? Que isso é educação moral, né? Educação moral é você ensinar tudo isso. Então, a principal forma que você vai ensinar isso é você sendo essa pessoa, né? Então, por quê? Porque a educação, a criança, ela não consegue, para a natureza seria muito difícil a gente esperar o adulto ensinar alguma coisa, porque a criança, ela precisa aprender, ela vê as pessoas falando e ela primeiro aprende a identificar o que você está falando,
E depois ela aprende a falar também. Então ela primeiro identificou, por quê? Porque você está falando. Você não precisa chegar para uma criança e falar, olha, eu estou falando isso. A criança simplesmente pega, ela vai pegando esses recursos, porque ela não tem tempo, não existe tempo para perder. A gente está num crescimento do cérebro muito grande nos 6 primeiros anos, depois até os 12 primeiros anos, e até a adolescência, né, até os 26 anos, que é onde esse cérebro vai estar se adaptando e mudando, e depois a gente tende a ficar mais rígido na idade adulta. Então, assim, e também tem isso a favor. Como o cérebro da criança, ele muda muito rapidamente, então uma coisa é o cérebro do adulto, que você aprendeu a fazer uma coisa de um jeito, vai ser muito difícil te ensinar a fazer de outro jeito, o adulto, né? O adulto, se você aprendeu a dirigir um carro manual, vai ser muito difícil, você pegar o automático, depois você pega. Agora uma criança, se ela aprendesse isso, ela aprenderia isso em semanas, em dias, porque a criança, ela tem esse cérebro muito mais maleável, né? Um cérebro plástico, né? Assim, uma plasticidade cerebral. Então, como que a gente vai usar isso? A gente vai usar, primeiro, entendendo quais os comportamentos são normais na infância. Então, é normal uma criança de 4 anos de idade chegar com giz que não é dela. Ela chega com giz que não é dela. E ela mente para você por quê? Porque ela está numa fase de desenvolvimento que ainda a moralidade é muito empobrecida. Para ela, o certo e errado, ela só tem medo mesmo de ser pega, né? Então, aí que a gente vai sentar com essa criança e falar, olha, o giz é do teu amigo, a gente vai devolver. Você não precisa humilhar, você não precisa castigar, você vai ensinar para ela que é aquilo que ela deve fazer. Então, isso é desenvolvimento moral. Eu não sei se fica claro. Entendi, tá. É mais do que criar regra, é você ensinar a moralidade, e inclusive pelo exemplo, né? Porque você falando, passa a ideia, né, de que ter uma criação neurocompatível exige muito mais dos pais do que o método tradicional, né? Porque no método tradicional é como, tipo assim, você vai apanhar para aprender a não bater mais nos outros, né? Tipo, né? Enquanto nesse você tem que falar e você tem que ser perfeitamente um exemplo daquilo tudo que você tá falando, porque senão não faz sentido nenhum o seu discurso, né? Sim. De você ter que realmente cumprir tudo que você tá falando, né? Mas eu entendi. Então, tem mais a ver com o ensino para que a criança entenda a coisa do que eu simplesmente não colocar limite, né? Você é louco! Não pode roubar! Tem mais a ver com, filho, roubar é isso, isso e isso, é uma coisa que não é moral e tal, tal, tal. Então tem mais a ver com você partir pro lado do ensino e da explicação, que vai produzir um resultado, do que o de simplesmente colocar o limite. Teria mais ou menos a ver com isso. Isso, e Duda, a gente tem algumas pessoas que, infelizmente, elas não vão chegar no desenvolvimento da ética. Então, ética é essa coisa assim, eu posso sair daqui e você não vai pegar os 10 reais da minha bolsa. Entende? Por quê? Porque você tem ética. Agora, se você ficar só na educação da regra, você vai falar assim, não, eu não vou pegar porque pode ter uma câmera aqui, ele pode me contar, entende? Só que se não tiver situação nenhuma, você vai pegar. A maldade está lá dentro do mesmo jeito. A maldade está lá dentro. Então, algumas pessoas, elas não desenvolveram o desenvolvimento da ética. E para essas pessoas vai ser muito difícil entender a criação neurocompatível. Entendi. Porque elas só funcionam da regra, do pode, senão você vai ser punido. O direito, ele não foi feito para punir pessoas. E o direito, ele vem já desde o nosso tempo lá, que nós éramos homens da caverna, né? Assim, já existia um desenvolvimento de moralidade lá, porque senão a gente não se desenvolveria, né? Se tudo fosse no soco, tudo fosse... Então, nós temos, como humanos, nós temos essas estratégias. Só que realmente, assim, quando eu vejo crítica na internet, nas redes sociais, eu vejo esse empobrecimento de ética mesmo. A gente teve uma educação muito pobre em ética, e daí, independente do que aconteça, aquilo não é errado para a pessoa, né? Assim, não é... Eu lembro que quando eu trabalhava na prefeitura, tinha 2 mulheres que todos os dias elas iam e numa perfumaria, né, numa loja de perfumes, e elas se perfumavam, né, assim, elas iam na loja, e aquilo para mim era tão errado, né, assim, porque elas que comprassem o perfume, tá ali para alguém testar, não para você ir todo dia se perfumar, né, assim, mas ela achava, tá livre. Então isso é desenvolvimento de ética, o desenvolvimento de ética também, que eu não posso sujar o meu nome e depois sujar o seu nome. Quantas pessoas fazem isso?
Ou, por exemplo, fazer um empréstimo e nunca mais pagar, e finjo, continuo conversando com você, mesmo eu devendo para você. Então, isso tudo é ética. E a gente tem algumas pessoas que têm... Isso tem uma característica de personalidade também, que às vezes, por isso que é tão difícil você mudar, né? Assim, algumas questões, algumas relações. Mas isso é muito forte mesmo, de você saber e você ter chegado nesse senso, que normalmente chega lá próximo dos 24, 25, 26 anos, que a gente diz que o cérebro está até os 30 anos, que é quando o cérebro para de crescer, e daí ele é um cérebro adulto. E eu acho que é importante também, né, porque é isso, né, o que você está falando é algo novo para muita gente, então muita gente às vezes chega e fala, não, isso é um absurdo, não tem como. Estude, né? Por exemplo, você tem um livro inteiro aqui para explicar sobre isso. Para a pessoa que não sabe nada, não tem como. Calma, você já leu algum livro, né? A gente é muito apressado em falar a opinião sobre algo que a gente desconhece, né? Na rede social acontece o tempo todo. Você posta um corte lá, vai o Eugênio meter pau, não sabe nada da tua vida, mas tá falando por causa de um corte de 60 segundos, né? Então, eu acho legal. Talvez você aí ache, não, isso aí não é para mim. Mas estude, vai que é. Acredito que muita gente que aderiu a isso, no começo achou que não ia dar certo, depois deu, né? Então... Uma vez uma psicóloga me falou isso, assim, ela falou, nossa, Márcio, quando eu comecei a te seguir na rede social, eu achei que você era louca, né? Então, assim, pra ela, que era psicóloga, era maluquice aquilo que eu tava falando, né? Então, sim. Vem com o ensino. Ó, vamos lá. Devo dar pros meus filhos tudo que eu não pude ter. Mito ou verdade? Mito, mito. Os filhos são pessoas diferentes da gente, né? Eles não precisam das coisas que nós queríamos ter, né? Assim, isso é um mito, não. Tá, boa. Pais que batem muito são desequilibrados. Pais que batem muito têm um problema de equilíbrio, mas eu acho que às vezes é um vício. É uma falta de educação, né? Assim, você está tentando educar na falta de educação que você recebeu, né? Assim, então, eu acho que a gente poderia dizer que é verdade, mas também é porque ele aprendeu e porque ele não sabe fazer outra coisa. Falta de instrução. Tá. Quem bate é porque não tem conhecimento. Porque se as pessoas tivessem conhecimento, elas jamais bateriam numa criança, jamais. Tá. Excesso de amor estraga a criança. Mito. É mito? Mito. Quanto mais amor, a criança precisa ser muito amada. Amor nunca é demais, nunca é demais. É que as pessoas confundem amar com dar 20 brinquedos, né? Dar todos os brinquedos que a criança vê no shopping, né? Mas às vezes amar é não levar no shopping, né? Por que uma criança vai num ambiente, por que você não leva numa praia, num parque, né? Faz esse tipo de passeio. Então amar, mas amar o amor nunca é demais. Tá. Criança de 3 anos com fralda tem problema. Mito. A gente tá com o desfraude hoje cada vez mais tardio, e hoje uma criança de 3 anos é quando ela tá normalmente começando a fazer o processo, né? Então a gente considera que o desfraude hoje ele vai se fechar, né, lá pelos 4 anos. O desfraude completo acontece aos 5 anos de idade, quando a criança para de fazer xixi na cama, né? Para de fazer xixi à noite. Algumas crianças já com 1 ano não fazem mais. Então é esperado. A gente diz que o processo de desfraude acabou mesmo aos 6, 7 anos, que é quando a criança fica mais próximo do corpo de um adulto. Por isso que o sono melhora aos 6 anos de idade, a criança para de acordar à noite, a criança, aos 6 anos de idade, acontece muita coisa no corpo da criança que se aproxima do corpo de um adulto. Então a gente não tem que ter pressa para o desfraude. E tem criança que vai ser mais rápido, criança que vai ser mais devagar, e faz parte. Faz parte. Tem crianças que são muito rápidas, tem crianças que são muito rápidas numa coisa e mais lenta em outra. Isso faz parte. Tá. Mães cuidam melhor do que os pais. Mito. O que acontece é que as mães socialmente foram colocadas como as pessoas que cuidam, Fica né? em casa, que fica em casa, né? Mas há pais, né? Eu já atendi uma família que o pai ficava com as crianças em casa e a mãe que saía trabalhar. E ele tinha muita paciência, assim. E então é possível, é muito mais um modelo cultural do que algo que o pai não possa aprender, não cuide, né? Tá.
Criança com mais de 3 anos não pode dormir na cama dos pais. Mito. Isso é só um mito cultural, não tem problema nenhum. A criança pode dormir até a hora que for. Ah, mas se entrar na adolescência. O que a gente tem, algumas crianças que são adolescentes, porque ninguém quer dormir na cama dos pais para sempre. O que a gente tem, às vezes, é alguns adolescentes que têm um quadro de ansiedade muito grave e que eles não conseguem mesmo, mas normalmente... a criança vai parar de dormir lá pelos 7, 8 anos de idade, sozinha, ela mesma diz, né? Os 10, os 11, né? Então não tem. Teve uma pesquisa que acompanhou crianças até 18 anos de idade, por toda a vida, né? Assim, até 18 anos de idade, por toda a vida, né? Até 18 anos de idade, então, né? Por toda a vida. Mas acompanhou essas crianças e viu que as famílias que faziam cama compartilhada e as que não faziam, não existia diferença. Então é muito mais uma coisa que a gente fica repetindo. A cama compartilhada, a cama é só o lugar que se dorme. Se dorme junto, é só o lugar que se dorme. Mas mesmo que seja todo dia, você não vê problema? Jamais. É mesmo? Eu dormi com meu filho até 6 anos de idade. Eu dormi. Daí ele que quis sair. Daí lá pelos 8 ele teve um prazo que voltou. E pra mim, depois, hoje dorme. Mas é um dormir, tipo, dormir desde o início ou é um tipo de madrugada ele vem pra dormir, assim? Tipo, vamos dormir, vamos nós 3 pra cama. Eu, meu esposo e meu filho. Dos dois, teve os dois. Teve momentos que ele veio porque estava com medo, né? Teve momentos. Tem alguns momentos do desenvolvimento infantil que eles são muito caóticos. Porque a criança, aos 3 anos de idade, por exemplo, ela começa a produzir muita fantasia. Então ela não sabe diferenciar, por isso que ela brinca tanto, né? Ela não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. E às vezes ela brinca com a mentira, ela fala assim, eu não tô comendo bolo, com a boca cheia de bolo, né? Então isso é da fantasia da criança mesmo, ela vai testando o mundo. Então ela vai ter muito medo nesse ponto. Depois, aos 7 anos de idade, a gente tem uma outra fase que a criança começa a produzir muito medo de volta. Isso pelo desenvolvimento do cérebro, aos 9 anos de idade, aos 13 anos de idade, eles às vezes 12, 13 anos de idade, eles também têm muito medo, e isso é pelo desenvolvimento, não é um erro, né? Então, se essa criança precisa estar sozinha à noite, porque foi isso que fez com que a espécie humana se desenvolvesse. Você entende que a gente vai contra a nossa evolução, a nossa história evolutiva, porque se vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto. Em que momento da história alguém poderia ficar sozinho à noite? Ah, mas nós não somos mais homens da caverna, mas o corpo é o mesmo. Não existiu essa mudança do corpo. É como o açúcar, por exemplo, né? Assim, antes a gente comia o açúcar, tinha e uma outra fruta silvestre, né, que era um açúcar. Hoje a gente tem muito açúcar, né? Então, obviamente que esse excesso de açúcar vai fazer mal, mas assim, não é um erro o nosso corpo buscar açúcar. Isso não é um erro. Mas o erro tá que hoje a gente descascou tudo, né? A gente purificou, a gente deixou só a parte gostosa, né? Então a gente vai ter problemas por causa disso. Mas em relação a buscar proteção de um adulto, querer dormir junto é da nossa espécie. A nossa espécie se aproxima, se aninha para dormir. Então as crianças, elas vão buscar isso, elas nem sabem. Até eu estava conversando aqui com o teu editor, antes ele falou isso, ele falou que ele teve um bebê que ele dormia, que até os 10 meses dormiu só em cima dele. Por quê? Porque essa é uma criança que a gente diz até que às vezes é uma criança que ela nasce com uma inteligência a mais, porque ela procura mais ainda. Então a criança que busca muito corpo de adulto, e tem algumas crianças muito inteligentes que elas conseguem identificar quem que é a mãe, né? Assim, o meu filho não foi assim, né? Mas assim, tem algumas crianças que elas conseguem identificar quem é a mãe e quem não é, ou o adulto principal. A criança sempre vai ter um cuidador principal, né? Ela seleciona um cuidador principal. Então, sempre vai ter. Sempre vai ter. Toda criança tem um cuidador. Normalmente é a mãe, porque é a mãe que vai ficar mais tempo. Em alguns casos, a criança seleciona o pai, alguns casos a avó, né? Acontece também, mas ela seleciona uma pessoa, que é essa pessoa que ela quer ficar sempre junto, que ela fica atrás, é um rabinho, né? Então tudo isso faz parte do desenvolvimento. Então, se aninhar para dormir o quarto, a divisão de quartos tem aí, na nossa história, tem aí 200, 300 anos. Então até antes a gente dormia todo mundo junto, né? Então é muito mais uma prática cultural que ela não é inadequada, não tem problema nenhum. Tá. Não tem um post teu, acho que você fala alguma coisa assim, que tem a ver com isso que você estava falando, que crianças que têm bastante dependência dos pais depois tem uma tendência a serem mais independentes. Isso. Porque parece que é justamente o contrário do que se esperaria, né?
É isso mesmo? Isso, quanto mais dependente na infância, mais independente na idade adulta. Porque se você dá a dependência, a gente tem que normalizar a criança ser dependente. Só que a gente pega um bebê e quer colocar ele dormir em outro quarto. Meu Deus, em que momento da história isso aconteceu com a nossa espécie, né? Assim, de uma criança ficar sozinha. E essas crianças, elas são abusadas, essas crianças, elas morrem afogadas, porque elas são realmente muito vulneráveis, né? A criança, o ser criança, ela é vulnerável. E a criança, ela é vulnerável aos 0 anos, como ela é vulnerável aos 8 anos, ela continua sendo vulnerável. E ela é vulnerável aos 12 anos, dependendo de muitas situações, ela ainda é vulnerável. Então, se a criança é muito vulnerável, o que a natureza fez? Fica o tempo inteiro próximo de um adulto. A natureza fez isso para a gente conseguir evoluir. Esse comportamento que foi o selecionado. E não ficar afastado. Porque quem é afastado, você sabe que tem algumas crianças no mundo, algumas pessoas no mundo, que elas nascem sem sentir dor. Né, elas nascem, elas não sentem dor. E essas crianças dificilmente elas vivem até os 12, 13 anos de idade, porque elas pulam de prédio, então não foi selecionado pela nossa espécie não sentir dor. Sentir dor é necessário, né? Você precisa sentir dor. Então, e a criança querer estar próximo de um adulto foi o que foi selecionado, porque senão a gente teria o risco, essa criança se afastaria muito. Então, normalmente a gente vê que a criança ela se desenvolve sempre fazendo um círculo em volta dos pais. Tá. Então, quando a gente coloca essa criança na escola, vai ser normal ela sentir muita ansiedade, porque ela não foi programada para isso, o nosso cérebro não foi programado para isso. Então, é mais aceitar essa vulnerabilidade, essa necessidade de contato, essa ansiedade, esse medo, a criança sente muito medo, mas é justamente por isso. Boa, da hora.